Eu quero vos saudar com a paz do Senhor e fazer um convite muito especial, né, para estarmos sentados mais uma vez na nossa sala, a sala do banquete, estudando a palavra de Deus, a nossa leitura diária, focados na EBD, onde está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, a epístola de Paulo a Tito. É bom sentar e aprender pela palavra de Deus. Quando diz assim a nossa leitura diária, é a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Uma coisa que nós devemos observar, meus queridos irmãos, é o teor da epístola aos Hebreus. O autor da epístola aos Hebreus, ele exorta os crentes. Veja quando ele diz em Hebreus 4:16, ele diz: cheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja bem que não é uma ocasião assim, vamos dizer assim, simultânea, ou seja, contínua, mas oportuna. O que é que o apóstolo Paulo queria dizer com isso, ou está a dizer com isso? Ele estava exortando aos irmãos naquela época, ou melhor dizendo, fazendo uma correção, não o apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus, ele estava fazendo uma exortação, e essa exortação fundamenta-se na obra sacerdotal de Jesus Cristo, apresentada nos versículos anteriores, Hebreus 4, 14 e o 15, onde ele é revelado como sumo sacerdote perfeito que, tendo sido tentado em todas as coisas, permaneceu sem pecado. Por essa razão, os crentes possuem livre acesso à presença de Deus. O termo grego paresia, traduzido por confiança, comunica muito mais do que tranquilidade emocional. Refere-se à liberdade de expressão, ousadia, reverente, segurança de acesso e franqueza diante de Deus. Não se trata de uma atitude irreverente ou presunçosa, absolutamente não. Mas trata-se da confiança que nasce da certeza de que Cristo removeu a barreira do pecado e abriu, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e o versículo 22, de 19 a 22, ele fala sobre um novo e vivo caminho. Para quê? Para a comunhão com o Pai. Assim, o cristão pode apresentar diante de Deus sem medos, angústias, dúvidas e necessidade, certo de que será ouvido por intermédio de Jesus Cristo. O texto distingue cuidadosamente dois benefícios concedidos aos crentes. Primeiramente, somos convidados a alcançar misericórdia. O verbo empregado sugere receber algo já disponibilizado por Deus. Depende unicamente de cada um de nós. Já está prontinho. A misericórdia divina responde à condição miserável do pecador, oferecendo perdão, compaixão e cancelamento da culpa. Ela trata do passado do homem, removendo, né, a condenação produzida pelo pecado e restaurando sua comunhão com Deus. E em seguida, o autor afirma que devemos achar graça. O verbo achar indica descobrir ou experimentar aquilo que já foi providenciado pelo Senhor. A graça não apenas perdoa, ela fortalece, sustenta, capacita e supre todas as necessidades espirituais do crente durante sua caminhada, enquanto a misericórdia remove a culpa. A graça concede poder para viver uma vida
de obediência e de perseverança. É uma maravilha, né? A expressão trono da graça constitui uma das mais belas imagens da teologia de Hebreus. Na tradição bíblica, o trono simboliza soberania, autoridade, justiça e julgamento. Contudo, mediante a obra redentora de Cristo, aquele trono durante do qual o pecador deveria comparecer para a condenação torna-se um trono de favor, acolhimento e reconciliação. A justiça de Deus não foi anulada, mas plenamente satisfeita na cruz, permitindo que a graça fosse oferecida sem comprometer a santidade divina, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 25 e versículo 26. Por quê? Porque o propósito dessa aproximação é receber o que? Socorro em ocasião oportuna. A expressão indica o auxílio divino concedido no momento exato da necessidade, conforme a perfeita providência de Deus. É maravilhoso. O Senhor não apenas conhece as circunstâncias de seus filhos, mas intervém no tempo determinado por sua infinita misericórdia. Seu auxílio jamais chega antes ou depois do necessário, mas exatamente quando sua vontade considera apropriado. Essa passagem também evidencia uma importante implicação prática para a vida cristã. O acesso ao trono da graça não deve ser ocasional, mas constante. A oração deixa de ser um ritual religioso para tornar-se um privilégio concedido aos que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Em qualquer circunstância, seja na alegria, na aflição, na dor, na tentação, na fraqueza, o crente é convidado a aproximar-se do Senhor com plena confiança, sabendo que encontrará misericórdia para o seu passado, graça para o seu presente e socorro suficiente para enfrentar o seu futuro. Portanto, Hebreus 4,16 revela uma das maiores verdades do Evangelho. Por intermédio da mediação perfeita de Jesus Cristo, os crentes possuem livres acesso ao Pai. O trono que outrora representava juízo tornou-se para aqueles que estão em Cristo o trono da graça, onde a misericórdia restaura, a graça fortalece. E o auxílio divino é concedido no tempo oportuno. Essa verdade deve produzir profunda confiança em mim, em você. Profunda perseverança na oração, reverência na adoração e plena dependência da suficiência da graça de Deus em todas as dimensões da vida cristã. Que nós possamos usufruir dessas bênçãos gloriosas. Que nós possamos tomar posse de tudo, porque Cristo já determinou na cruz do Calvário. Um abraço, comente, deixe o seu like e nós vamos prosseguindo na maneira do possível, com alegria, servindo ao Senhor. Um abraço.